especial dos clones híbridos. Robusta versus Conilon para novas fronteiras agrícolas de altitude. E ele é doutor em fitotecnia, produção vegetal da Embrapa Café, em Café. E eu convido então o palestrante de engenheiro agrônomo Marcelo Curitiba Espíndola. Oi, tudo certinho? Ah, então tá bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Aqui. Isso, essa última aí que foi ajustada aí da... Pessoal, material. Boa tarde a todos que estão ainda presentes aqui, prestigiando essa grandiosa feira. É a primeira vez que eu venho aqui, estou encantado com a feira, muito interessante, muito bom. Fico muito agradecido pelo convite, estar aqui para falar um pouco para vocês. Pessoal, eu me chamo Marcelo, eu sou natural do Espírito Santo. Eu sou pesquisador da Embrapa, eu fiquei em Rondônia por 13 anos, trabalhando na Embrapa Café. Depois eu fui transferido, trabalhando na Embrapa Rondônia. Depois eu fui transferido para a Embrapa Café, e a Embrapa Café, que fica em Brasília, me colocou para ficar sediado no Incapé, no Espírito Santo. Então hoje, desde 2023, eu estou atuando pela Embrapa Café no Espírito Santo. Minha especialidade é coffea canephora, Conilon e robusta. Sinceramente não entendo nada de arábica. Bom, quando o Eduardo me pediu que eu viesse aqui falar uma coisa para vocês, um pouco sobre esses híbridos que a gente chama de robustos amazônicos, e ele pediu que eu também fizesse um pouco dessa uma abordagem na parte de canefa de altitude, como é que os materiais têm se comportado em condições de altitude. Então eu preparei para vocês aqui, vamos ver se para que lado eu passo aqui. Vou pra cá, Vamos lá, vamos ver se vai. Isso. Então eu preparei para vocês aqui. Eu posso descer ou não vou dar microfoninho? Ver se pode, se não vai dar microfoninho. Eu preparei para vocês aqui, pessoal, um pouco. Eu vou falar para vocês o que são, na verdade, esses robustos amazônicos, dar uma pincelada no que são os robustos amazônicos. Os robustos amazônicos foram selecionados pelos agricultores de Rondônia. Os robustos amazônicos foram desenvolvidos pela Embrapa. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a rede de avaliação de cone do estado de Rondônia. E por final eu vou falar um pouquinho sobre canéfora de altitude para vocês. Então, inicialmente, o que são esses robustas amazônicos? Bom, pessoal, Rondônia é um estado novo, que foi criado, que foi incentivada a sua criação a partir do governo militar. E na época, na década de 60, o governo, com o lema integrar para não entregar, abriu a BR-364, e incentivou a migração de pessoas. Inicialmente com paranaenses, com capixabas, com paulistas, levando o café arábica, e mais para frente um pouquinho. Já na década de 70, especialmente, os capixabas começaram a migrar para Rondônia, levando os cafés Conilons. Na época, café de semente. Quando esse café começou a entrar no estado de Rondônia, houve uma rápida substituição dos cafés arábicas pelos cafés Conilon. Por quê? Porque eles eram mais adaptados às condições de clima quente, altas temperaturas, baixa altitude da região amazônica. E aí, nessa época, tinha um pesquisador lá, seu Wilson Veneziano, que o Rogério Chiabai conheceu. Rogério, você conheceu, Seu Wilson Veneziano faleceu, não deixou já, infelizmente. Ele tinha muito contato com São Paulo, com IAC, com Exalc. Ele foi até o Instituto Agronômico e buscou semente de café para poder enriquecer o parque cafeeiro de Rondônia. E quando ele foi fazer isso, ele levou sementes de Conilon e de robusta. Ele não levou apenas Conilon, ele levou robusta. Ora,
Mas qual que é a diferença entre conilon e robusta? Muita gente pergunta, muita gente já sabe, o pessoal que é do Cametro aqui, Luciano, já conhece isso bastante, né? Inova te conhece bastante. Mas basicamente, plantas de conilon são plantas que ao longo de milhares de anos evoluíram em condições de floresta menos densa, na parte mais costeira da África, uma parte mais quente. Então essas plantas, pelas condições, elas se tornaram, pela evolução, elas se tornaram plantas com porte menor, com folhas mais estreitas, folhas com a tonalidade de verde menos intensa, que é o que nós chamamos de conilon, que está aqui, ó, região aqui do SG1. Por outro lado, tem um grupo de plantas que evoluiu em condições de floresta mais densa. O que acontece quando a gente coloca uma árvore dentro de uma floresta, um pé de manga, um pé de jaca ou algo parecido? Há uma tendência de crescimento, as folhas ficarem maiores e mais escuras, não é? Porque as plantas tendem a buscar mais luz, então tende a folha ficar maior e com maior intensidade de verde. Então, durante milhares de anos, essas plantas foram crescidas nesse ambiente e se adaptaram e se tornaram plantas mais, vamos dizer assim, estioladas, ou seja, com maior distância entre rosetas, com folhas mais escuras, folhas maiores, que é o que nós chamamos de robusta. E eu trago para vocês aqui, do lado esquerdo, vocês vão ver uma planta típica de conilon. Folhinhas menores, folhinhas mais claras, né? Planta mais compacta, a distância entre roseta menor. E do outro lado nós vamos ver uma planta de robusta, internode mais longo, plagiotrópicos mais longos, folhas mais escuras. Pessoal, essa não é uma planta típica de robusta. O robusta puro, ele ainda é mais vigoroso do que isso aí. Isso é um híbrido, mas é um híbrido que tendeu mais para as características de robusta. Então, basicamente, são essas diferenças entre conilon e robusta. São plantas da mesma espécie, né, que evoluíram em condições diferentes e por isso apresentam características fenotípicas diferentes. Aqui está uma planta que o seu Luiz Veneziano produziu em 1981, eu tirei essa foto em 2021, mostrando aqui que foram as primeiras introduções feitas lá, essa planta com 40 anos de idade, ainda está no campo experimental da Embrapa como marco, né, de registro dessa introdução. Bom, depois disso, entre 1981 e 2001, houve intensa distribuição, venda, campanhas de plantio de café, que saía muitas sementes da Embrapa. Aí algumas fotos, eu vi os venezianos aí, ó, em 88, né, preparando essas sementes para poder distribuir. Aqui tem um detalhe. Essas lavouras, quando foram implantadas lá na Embrapa, em Rondônia, nós tínhamos lavouras de conilon ao lado de lavouras de robusta. Quando essas sementes saíam de dentro do campo experimental para cultores, essas sementes, algumas delas, saíam naturalmente cruzadas, porque havia intercâmbio de pólen entre as lavouras. Quando saía semente de conilon, algumas delas tinham recebido pólen de robusta. Quando saiu semente de robusta, algumas delas tinham recebido pólen de conilon. Mas aqui tem um outro detalhe. O agricultor rondoniense não gostava de robusta, ele gostava do conilon. Bom, mas vamos lá. Essas sementes, no campo, essa semente, o que aconteceu com essas sementes? Os agricultores plantaram essas lavouras, conilon, algumas jaíbes, robusta do lado, e foram multiplicando essas sementes. Então, nesse processo de multiplicação das suas sementes dentro das suas lavouras, havia fluxo de pólen, conilon e robusta. Então, as lavouras foram sendo formadas com materiais que continham híbridos naturais, espontâneos, feitos naturalmente, porque vocês sabem, o coffre e a canefra é de polinização cruzada. Bom, na década de 90, especialmente em 1995, o Rogério Chiabai já ia lá nessa época já. Nessa época, os agricultores começaram a descobrir o processo de clonagem. E o que eles fizeram? Vamos fazer clone. O Espírito Santo está fazendo clone, vamos fazer clone também. Eles iam na lavoura, escolhiam as plantas mais produtivas para clonar.
de forma natural e involuntária, eles escolhiam as plantas mais produtivas, escolhiam as plantas que não davam ferrugem, escolhiam as plantas que toleravam, tinham uma certa tolerância à seca, porque nessa época não existia irrigação em Rondônia, então as plantas apresentavam um certo nível de tolerância à seca. Então, de forma natural, de forma involuntária, eles selecionaram os híbridos, né? Os híbridos naturais e espontâneos. Então, na verdade, os cafés, que nós chamamos de robustas amazônicos, são, na verdade, híbridos oriundos do cruzamento entre conilon e robusta. Aí vocês me perguntam, mas se são híbridos, por que são conhecidos como robustas amazônicos? Você já deve ter ouvido falar esse termo robustas amazônicos. Por que são conhecidos como robustas amazônicos? São conhecidos como robustas amazônicos porque, apesar de serem híbridos, são conhecidos como robustos amazônicos por serem diferentes dos conilons que no passado eram cultivados em Rondônia e por serem diferentes dos conilons que são plantados no Espírito Santo, no sul da Bahia. Por isso que são conhecidos como robustas. Eles têm mais características de robusta do que de conilon. Robusta, Rogério. Olha isso. Marcelo, então o senhor depois. E por que são conhecidos como os amazônicos? Porque foram selecionados nas condições da Amazônia. Então, na verdade, robustas amazônicos é um apelido que se dá a todo o material genético robustado que foi desenvolvido nas condições amazônicas. Não, amanhã. É amanhã. Bom, então esses materiais começaram a ser comercializados em 2005, teve uma grande expansão a partir de 2010, né? A partir da década de 2010, a partir de 2015, 2017, na verdade, foi o grande marco de início de expansão desses robustos amazônicos na região do Espírito Santo. O Rogério Cabai não sai da minha apresentação. O Rogério Cabai foi um dos pioneiros a trazer esse material para dentro do Espírito Santo, né? Não só ele, teve outros, mas o Rogério foi um dos pioneiros. Mas a grande difusão desse material começou mesmo a partir de 2016, 2017. Que ano você buscou, Luciano? Começou a plantar? Lembra não? Oi? Uns 8 anos, né? Então, é mais ou menos nessa época aí que começou a grande difusão desse material lá na nossa condição do Espírito Santo. Bom, então, esses robustos amazônicos, eu disse para vocês, aconteceu por duas formas, né? Então, essa é a principal, que foram selecionados pelos agricultores de Rondônia. Então, os agricultores de Rondônia selecionaram os materiais genéticos que hoje são os mais cultivados lá na região. Esse material saiu principalmente dos municípios de Nova Brasilândia, Alta Floresta, Alto Alegre Pareci, São Miguel, Cacoal. No levantamento que nós fizemos em 2018, pessoal, um levantamento que nós fizemos em 2018, nós identificamos 74 clones de cafés e os robustos amazônicos lá em Rondônia. Hoje a gente sabe que tem mais disso. Claro que não são todas as quantidades plantadas. Moretti, quanto você acha que tem lá? Moretti é um representante rondoniense que está prestigiando aqui com a gente aqui. Quantos clones você acha que tem lá hoje dentro do estado de Rondônia? Mais de 100 fácil, né? Materiais selecionados por agricultores. Nós fizemos uma publicação em 2022, Robustos Amazônicos, está disponível nesse link aí da internet. E nós não temos versão impressa desse livro, só temos versão em PDF, então quem quiser acessar, aqui conta um pouco dessa história e fala um pouco de cada clone. São informações empíricas, né? Informações pouco científicas, mas que nós estamos trabalhando para tornar as informações científicas. Bom, aí algumas coisas, esse é um pioneiro, eu sempre gosto de trazer ele, P50, é um clone que hoje praticamente não é cultivado mais, mas foi um dos pioneiros nesse processo de transição da criação da cafeicultura cornal de Rondônia. Outro clone também foi um dos pioneiros, o clone 03, altamente suscetível à fusariose, não é Norbert? Muito suscetível ao cancro, né? Que
uma das relações está com a fusariose, então uma planta que morre muito, hoje que praticamente não é plantada, muito produtiva, só que não é plantada. Outro clone 05, clone que é pouco plantado, um clone tardio, com alta qualidade de bebida, um pouco duro para colher e com baixo potencial produtivo, por isso que já não é tão plantado mais, mas é um dos representantes do início da cafeicultura. Aí esse sim, clone 08 ou R8, esse é um dos clones mais plantados em Rondônia e é um dos clones mais plantados no Espírito Santo, extremamente produtivo, é um precoce. Mais do que, Luciano, que tem de bom nele aí? Bom rendimento, porte baixo, tem apresentado alguma mortalidade em algumas regiões, o pessoal está um pouco com medo com ele, principalmente na região dos tabuleiros costeiros do Espírito Santo e sul da Bahia. Então o pessoal está um pouco receoso com esse material por causa disso. Mas é um clone muito plantado em Rondônia, no Acre, no Mato Grosso, no Amazonas, no Espírito Santo e na Bahia. 25, esse é o principal clone plantado no estado de Rondônia, na Amazônia, altamente produtivo, altamente exigente em água e nutrientes. É um clone muito plantado no Espírito Santo, talvez porque seja muito exigente. Então você vê muito pouca lavoura no Espírito Santo e sul da Bahia, mas em Rondônia ele ainda é o clone mais plantado. Também da bebida, isso, da muita bebida. É um clone extremamente responsivo, mas altamente exigente. R22, a bola da vez. Procurado lá em Rondônia, procurado na Bahia, procurado no Espírito Santo. O Rogério que vai, mas o Roger não está dando conta, nem o Guilhermino também não está dando conta de fazer muda desses materiais no Espírito Santo, porque tem pouco material propagativo dele. A S2 é um clone que hoje, no Espírito Santo e no sul da Bahia, é o clone de Rondônia mais plantado. É um tardio, rústico também, né? Um clone bem rústico. Tem um problema que dá muita brotação, não é pesado, é um clone leve, mas é um clone que é extremamente plantado hoje lá na região do Espírito Santo, sul da Bahia, não é não, Janote? Ruim para colega automotriz. Por quê? Pois é. Isso tudo vai ser visto, né? Vamos lá. 010, clone precoce em produção. O que isso quer dizer? Produz muito já nas primeiras safras. Mas é um clone que cresce muito e desfolha. Então ele foi muito plantado lá no Espírito Santo. Hoje o pessoal já está com o pé atrás com ele, porque ele é um clone que desfolha, cresce muito e desfolha muito. Mas para sistema de super safra, ele pode ser uma alternativa interessante, porque ele produz muito nas primeiras safras. O que você me fala, Zarolo? Você conhece o clone? Oi? Desfolha muito. O clone desfolha muito. Bom, LB15 ou 015 ou 15. Outra vedete do momento lá dentro do estado do Espírito Santo e de Rondônia. Clone precoce, de porte baixo, duro para colher. Esse aqui, Luciano, pode ter problema sério de colheita, porque ele é duro para colher. Não sei se completamente maduro ele pode melhorar. Mas tem uma disuniformidade de maturação muito grande. Mas é um dos clones que está sendo muito procurado. Detalhe, na região litoral, onde pega o solo tabuleiro, também está apresentando alguma mortalidade e as pessoas estão com o pé atrás com esse clone também por causa disso. Mas é um clone que está sendo muito procurado. LB80, um clone que compõe, um clone onde o principal destaque dele é que ele é estável ao longo dos anos, compõe bem. Clone 80, um clone mais para qualidade, está em desuso. G8, esse clone eu trouxe para vocês aqui, porque eu aposto nesse clone para nossas condições do Espírito Santo, sul da Bahia, clima mais seco. É um clone que lá em Rondônia ele tem apresentado bons resultados, inclusive na região do Moretti, lá de Seringueiras, é um dos clones preferidos, é esse G8. Muito pouco difundido no Espírito Santo, mas é um clone que eu tenho apostado nele e inclusive trouxe ele para testar nos experimentos. 06, um outro clone muito produtivo, só com baixo peso, né, baixo rendimento. BG 180, clone rústico, porte pequeno e com boa qualidade de bebida, porém leve. Onde baixo rendimento. 156, outra vedete no momento. Quem tem muda 156 lá no Espírito Santo pode botar preço, que o pessoal paga, porque está todo mundo procurando esse material.
Eu particularmente conheci ele, vi ele de algumas safras, gostei bastante, só que é um clone que a gente não tem histórico dele. A gente não sabe como ele ao longo dos anos para realmente inferir alguma coisa sobre ele. Bom, pessoal, eu falei um pouco sobre esses clones, alguns desses clones, tem outras, esses clones estão todos naquele livro que eu falei para vocês, tem outros clones naquele livro. As informações que existem nesse livro são informações ainda coletadas junto com o produtor. Nós estamos fazendo avaliações para trazer ciência para esses clones, eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho. Bom, além dos clones desenvolvidos pelos agricultores, tem um trabalho desenvolvido pela Embrapa. Bom, a Embrapa iniciou suas pesquisas com café, a Embrapa Rondônia, em 1976, o campo cimentador do Preto do Oeste. A primeira variedade lançada foi a BRS do Preto em 2012, era uma cultivar estritamente de conilon, e na época que ela se cultivar chegou, o mercado já estava mudando para híbrido, ela não teve boa aceitação. E depois, em 2019, nós lançamos cultivares híbridas. Mas esses híbridos nossos têm um diferencial. Nós fizemos as hibridações de boa parte deles. Então, se o agricultor tem híbridos naturais, nós fizemos hibridação direcionada de boa parte desses clones que foram lançados, cruzando o conilon com o robusto. Inclusive, esse conilon da foto é um conilon do Incapé, é o Incapa 03, que foi um dos pais desse cruzamento. Bom, 2003 o cruzamento, 2005 a 2012 nós fizemos as ligações nos campos ambiental, 2017, 12 a 17 ensaio em vários locais e 2019 chegamos no lançamento. Então é um processo que começou lá em 2003, que virou variedade em 2019. Tá? Então essas cultivares, aqui tem um detalhe, nós conseguimos, pessoal, lançar, diferentemente do usual, que as variedades de coffee canefa são um conjunto de clones, de 6, de 7, de 10, de 13, de 15. Nós lançamos clones individualizados, porque nós conseguimos determinar a compatibilidade gametofítica entre os clones. E nós fizemos isso e determinamos 3 grupos de compatibilidade, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, e dissemos a quais grupos pertence esse clone. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que plantas como 1216, ali BRS 1216, ele se plantar sozinho, ele não produz, ele tem que ser plantado com outro clone, do grupo 2 e do grupo 3. O grupo 2, por exemplo, RS 2299, 2336, 2314, 2317. Se eu fizer uma lavoura somente com esses clones, eu não vou produzir nada, porque eles são incompatíveis entre si. Então eu tenho que alternar esses clones para que haja cruzamento, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então nós conseguimos lançar clones, principalmente porque nós definimos esses grupos de compatibilidade. E aí nós fizemos a caracterização de resistência ao nematóide, fizemos a caracterização de resistência à ferrugem, só tem um material desse que é suscetível a ferrugem, os outros são todos resistentes à ferrugem. Fizemos caracterização de qualidade, e aí nós temos como destaque aí o 2314, um material com extrema qualidade de bebida, referência em qualidade de bebida. Não é um clone extremamente produtivo, mas para aquele agricultor que quer qualidade, ela é uma opção. Fizemos caracterização com relação a tombamento, se acha rígido ou pouco flexível. Fizemos classificação de rendimento, relação de frutos para grãos. Inclusive o Luciano Zamora tem um material que é o Z21, que é o campeão, Luciano, você sabe disso, né? Que é um material extremamente pesado, o material que o Luciano selecionou. Desses materiais aqui, o BRS 1216 deu 3,7 para 1. Essa é uma classificação que a gente faz no caneco, relação peso-peso, 4 para 1, 3,7 para 1. Notem que esse BRS 1216 é um material extremamente pesado, 3,7 para 1, enquanto o 2314, que é aquele da qualidade, é o mais leve. Ele dá 4,4 para 1. Então, ele tem essa diferença. Nós fizemos essa caracterização. Nós tínhamos, o Rogério falou agora dos secadores de 56 mil litros, mas o nosso padrão é secador de 15 mil litros.
Então o agricultor usa muito esse termo, deu tantas sacas por secador. No caso, um secador de 15 mil litros, né, depois de seco e beneficiado, ele vai dar em torno de 40 sacas. Então o BRS 216 dando em torno de 46 sacas, significa um alto rendimento. BRS 2314, 38 sacas, baixo rendimento. Essa é uma informação extremamente importante para o agricultor. É importante que o agricultor saiba disso para ter eficiência no processo de beneficiamento e reduzir o custo de produção. Aí algumas fotos, BRS 2636, a plaquinha está errada aqui. Outra foto dele. Este aqui é Mores 2022, né, primeira safra. Esse aqui é o 36 lá em Porto Velho, terceira safra. Esse é o BR 1216 na segunda safra em Manaus, de 2022. Esse material o Rogério tem ele também. Nós tiramos até uma foto junto com o Roger. Fizemos um vídeo com o Roger uma vez. Eu até perdi esse vídeo, Roger. Oi? Você tem, né? Então esse material lá do Roger em Anacruz, indo muito bem também. Esse é o 2299, o material está indo, isso aqui lá em Rondônia, mas indo muito bem em algumas regiões do Espírito Santo. Embora eu não goste muito dele, porque ele é um pouco desuniforme. Algumas fotos, tá? Pessoal, desses 10 materiais, média de 10 safras, de 6 safras, média de 6 safras, 19, 20, 21, 22, 24. O BRS 12, 16 e 23, 36 que eu acabei de mostrar para vocês aqui, com produtividade média de 103 sacas. Lembrando, pessoal, que no ano de 2023 nós tivemos cota de renovação. Então a safra de 2025 a expectativa é que essa produtividade aumente. Mas produtividade média em sacas, de 100 sacas, não é uma produtividade ruim, né? Pessoal, agora sim, rede de avaliação de clones do estado de Rondônia. Nós temos os clones que foram selecionados pelos produtores de Rondônia, beleza. Nós temos o know-how, o conhecimento sobre pesquisa com os clones ouvidos pela Embrapa. O que nós fizemos? Juntamos essas informações. Então nós pegamos todo esse conhecimento para caracterizar os clones que foram desenvolvidos pelos agricultores. Esse projeto, né, a previsão é terminar esse ano, nós vamos pedir prorrogação dele. Mas qual que é o objetivo? Estudar e caracterizar os clones selecionados pelos agricultores de Rondônia. Lembrando, pessoal, que o nosso objetivo não é lançar variedade, é caracterizar os clones dos produtores. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer análise de DNA, produtividade, rendimento, tamanho de grãos, compatibilidade, resistência, qualidade de bebida. Muitas delas já estão feitas, vou mostrar para vocês agora. A gente vai fazer o seguinte: uma das coisas que está feita, análise de DNA. Então nós fizemos análise de DNA desse material. Qual que é a nossa proposta? Nós vamos fazer um certificado e vamos entregar ao produtor que selecionou o clone, entregando, olha, esse é o seu clone, o exame de paternidade, vamos dizer assim, para valorizar o trabalho que o agricultor fez em selecionar esse material. Então essa análise de DNA já está pronta, nós vamos fazer esse certificado. E vamos fazer todas essas avaliações possíveis. O que nós já temos? Nós estamos com essas áreas implantadas, seringueiras, inclusive seringueiras do Moretti que está aqui com a gente, seringueiras Porto Velho, Cacoal, Alta Floresta, São Miguel, Preto do Oeste, são áreas que nós estamos testando. São 64 clones em avaliação, tá? Desses 64, 52 são de produtores e 12 da Embrapa. Pessoal, aqui eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa interessante. Vocês sabem que o Coffea canephora, ele é alógamo, diferente do arábica, que é autógamo, que se autofecunda. Então ele precisa ter, ele é alógamo incompatível, ou seja, a flor dele mesmo não poliniza a sua flor. Então ele precisa de ter mais clone na lavoura para que haja polinização. O colega Rodrigo, que trabalha comigo na Embrapa, fez um trabalho de caracterização da compatibilidade. Lembrando que a nossa recomendação sempre foi: plantem no mínimo 8 materiais por lavoura, para que se garanta a polinização. O trabalho que o Rodrigo fez mostrou que se você pegar numa população de vários clones e selecionar um clone, a probabilidade de incompatibilidade é 100%.
Não existe nenhum clone conhecido com capacidade de se autopolinizar. Se você selecionar um acaso 2 clones numa população, a probabilidade cai para 21,9%, cerca de 20%. Se você selecionar 3 clones, a probabilidade cai para 5%. Se você selecionar 4 clones, 1,44%, 5 clones, 1%. Se você selecionar 6 clones ao acaso, a probabilidade cai para 0%. Ou seja, de 6 clones, pelo menos um vai ser diferente e vai gerar cruzamento. Então essa é uma indicação que nos permite reduzir esse número mínimo de clones de 8 para 6. Né? De 8 para 6. Sim, mas por que reduzir? Quanto mais, mais segurança, mais estabilidade, mas mais dificuldade de manejo. Então o agricultor tende a reduzir ao máximo o número para facilitar o manejo. Quanto que é o máximo dessa redução? Esses dados mostram que pode ser até 6. Bom, mas nós avançamos nisso aí. Lembra que eu falei para vocês que nós fizemos a caracterização dos clones da Embrapa quanto à compatibilidade? Pois é, agora nós fizemos a caracterização dos clones dos produtores. E aí nós descobrimos que antes achamos 3 alelos que dominavam essa característica. Nós achamos um 4º alelo, isso aumentou a probabilidade dos grupos de 3 para 6. E nós pegamos esses clones produtores e definimos o grupo de compatibilidade deles. Então hoje a gente já tem esse compatibilidade, né? Então, se eu quiser fazer um plantio, o que eu tenho que fazer? Pegar, por exemplo, o R8 com o R25, com o S2, com o R22, com o 156. São todos diferentes, ou seja, são todos cruzam entre si, porque são todos de grupos de compatibilidade diferentes. Isso é muito importante para maximizar a produção da lavoura. E aí eu falo, vocês podem me perguntar assim, mas já que eu conheço a compatibilidade, então eu posso plantar só o R8, o R25, o S2? Pode. Mas nós não recomendamos fazer isso. Por quê? Porque não é só compatibilidade o problema. Nós temos sincronia de florescimento. Muitas vezes esses clones não vão florescer sincronizadamente. Então quando você aumenta o número de clones, você aumenta essa probabilidade de sincronia. Você tem estabilidade em produção. O que isso significa? Que tem um clone que um ano produz pouco, outro ano produz menos. Então, na média, um compensa o outro. Estabilidade de produção ao longo dos anos. Segurança fitotécnica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o Rogério mostrou uma lavoura com os galhos todo tombado, todo quebrado. Se eu tenho uma lavoura com 3 clones, ou 2 clones, e um clone acontece aquilo, eu perdi 50% da lavoura ou 30% da lavoura. Então, quanto maior o número de clones, maior a segurança fitotécnica. E nós temos na Innovit a segurança fitossanitária. Quanto maior o número de clones, caso ocorra algum problema fitossanitário, eu tenho maior segurança na lavoura. Então, o mínimo de 6 clones é o que a gente recomenda. Temos algumas divergências com relação a isso. Não sei se o colega Verdinho está aí, o colega Verdinho defende que a gente mantenha o número 8. O Verdinho está aí. O Verdinho defende que a gente mantenha o número 8. Por quê? Porque você tem maior segurança do que 6 clones, né? Então, no mínimo 6, mas se puderem, plante 7, 8, 9, 10, para você ter maior segurança. O que mais nós fizemos nesses clones de Rondônia já? Notem que nós estamos mostrando para vocês que nós estudamos esses clones de Rondônia. O que mais nós fizemos? Fizemos também a relação de beneficiamento, rendimento, peso. Então nós chegamos aí que o LB30 é o clone campeão em rendimento, 3.8. O BRS 1216 que eu mostrei para vocês está em segundo lugar, está dando 4 para 1. Lembrando que são condições experimentais diferentes, né? E você tem lá embaixo os clones de menor rendimento, de 5 a 5 para 8, 5,8 para 1. Principalmente aí o G20 e o BG180. O G20 é um clone que está sendo muito plantado lá no Espírito Santo, é um clone extremamente leve também, um clone que tem muita casca. Pessoal, isso está publicado, tá? Já está publicado, quem quiser encontrar já está na internet, fique à vontade. Fizemos a avaliação de
nematóide meloinóide da raça 2. Então nós temos já dessa lista de clones quais são os existentes e quais não são os existentes. Aí o colega Nobre, nós estamos com a proposta de pegar uma parte, não esse 64, e fazer também a caracterização das raças paranaenses, né? Meloidóide paranaense, ou seja, mais informações a respeito desses clones, principalmente pensando na região do Espírito Santo. Aqui, pessoal, um trabalho do professor William Booker, da Universidade do Espírito Santo. Lembrando que nós temos a principal doença hoje do café no Espírito Santo e na Bahia é o cancro das hastes. Ainda há estudos, né, e que relacionam essa doença à fusariose, à lasodiploide, a efeitos abióticos. Tem uma série de coisas que está relacionada a essa doença. Mas uma das coisas que pode estar relacionado é a fusariose. Então o professor William tem feito alguns estudos de resistência à fusariose. E aqui ele fez tanto para conilon quanto para robusta, né? Mostrando aí, aqui embaixo, azulzinho, 1 a 1, que é o clone mais plantado no Espírito Santo, é o conilon do Espírito Santo, mostrando resistência à fusariose, né? Então, isso aí a gente pode ver, esse trabalho já está publicado também. Agora a gente vai avançar com essas avaliações para outros robustas, né? Também lá de Rondônia, e outros clones também de conilon do Espírito Santo. Pessoal, então, o Eduardo me pediu que eu falasse um pouquinho sobre conilon de altitude. Eu acho que o Rogério já avançou bastante nesse tema. O que eu posso falar para vocês? Infelizmente, a gente tem muito e pouca informação de Coffea canepa em altitude. E desses híbridos, menos ainda. O que a gente sabe? O conilon, o robusta, está subindo a serra. Vai tomar o lugar do arábica? Eu espero que não. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas é fato que ele está subindo a serra, está chegando em altitudes elevadas. O que nós temos de pesquisas que eu posso trazer para vocês aqui? Bom, primeiro, um trabalho feito pelo professor Marcelo Tomás, lá de Alegre, junto com o INCAPé, estudando as variedades do INCAPé a uma condição de 650 metros de altitude, né? Então ele fez esse trabalho na região de Alegre, os cafés em produção, conilons, tá, pessoal? Conilons. As 3 variedades, né? Centenário, Jequitibá e Diamante, mostrando aí um comportamento sazonal de produção, com a média de cerca de 60 sacas da Centenária, que é o tardio, Jequitibá 53 e Diamante 51. Aqui eu queria lembrar para vocês, pessoal, que isso aqui é média de 8 safras, tá? E que cada variedade dessa tem 9 clones. Então ali são 27 clones estudados. Aquilo ali é um comportamento médio. Mas nós vamos extrair disso aqui os melhores clones para recomendar para a região de altitude do Espírito Santo. Com certeza vai dar uma média mais alta do que isso. Mas de qualquer forma, uma média de 53, um grupo de 9 clones, não é uma média ruim. Pessoal, essa região aqui é o que a gente chama de região de transição do Espírito Santo. O que é a região de transição? Nós temos o sul, o norte, o nordeste e temos a região serrana do Espírito Santo. A região de transição é a borda da região serrana, onde você tem altitude de 300 até 800, 900 mil metros. É nessa região que o conilon está subindo lá no Espírito Santo. Então esse é um trabalho feito pelo professor. Tem mais 3 experimentos idênticos a esses que foram produzidos pelo INCAPé, pela colega Elaine, né? Nós vamos juntar todas as informações e fazer uma recomendação de conilon para altitude no Espírito Santo. Sobre os híbridos, pessoal, aqui eu tenho uma foto. O Guilhermino estava comigo, foi o Guilhermino que levou na região dele, lá em Afonso Cláudio, uma região de mais de 500 metros de altitude. Os híbridos também indo bem naquela região de Afonso Cláudio. Mas nós temos dados científicos a respeito da produção desses materiais em comparação com nós? Não. Ainda não. Mas nós estamos caminhando para isso. Essa é uma área também lá em Afonso Cláudio, a 600 metros de altitude, onde nós implantamos 20 clones de Rondônia e 5 clones do Espírito Santo. Nós fizemos isso no sul do estado, na região serrana, na região norte e na região noroeste. Qual que é o nosso
nosso objetivo? Testar o desempenho dos robustas amazônicos, dos híbridos lá de Rondônia, nas condições do Espírito Santo. Em quais condições? Condições noroeste, de relevo acidentado, de solo argiloso, região norte, de latossolos, né? O solo de tabuleiro, região mais plana, região sul também de latossolo, clima acidentado, e região de altitude, de transição, que é uma região mais fria. Então nós vamos ter essas respostas em breve para essas condições do Espírito Santo. O que mais que a gente tem de resposta para altitude? Nós temos uma cultivar chamada cultivar Antina, lançada pelo professor Fábio Partelli da UFES, em parceria com a Universidade, com o Instituto Federal Goiano, né? Foi feito lá em Morrinhos. Ele lançou essa variedade em 2018, uma variedade composta por vários clones, e ela tem indicação para altas altitudes, para Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Então já existe no Ministério cultivares registrada para a região de altitude do Goiás, em Morrinhos e em Goiás. Aqui tem uma tabela que mostra a produtividade do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Lembrando que tem condição experimental dentro da universidade, muitas vezes o manejo não é dos melhores, né? E nós temos as médias finais. E aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é a seguinte: eu sou muito amigo do Partelli, né, o professor Fábio Partelli, mas a gente tem algumas divergências, né, divergências técnicas, tá? Uma delas, eu não lançaria uma cultivar com 5 clones para uma região daquela onde a gente tem pouco conhecimento. Então eu teria colocado um número maior de clones para ter uma maior segurança, né? Mas foi apenas uma divergência, a cultivar está lançada. Um outro detalhe que chama a atenção aqui: olha quem está no meio desses genótipos, o clone A1. O clone A1, como eu disse para vocês, é o clone mais cultivado no Espírito Santo, é um clone longo, mais cultivado no Espírito Santo, e é um clone, como eu costumo dizer, que ele é um clone coringa, porque ele vai bem no norte, ele vai bem na Bahia, ele vai bem na região serrana, no sul, provavelmente lá em Pirapora, ele também deve ter ido bem lá nos experimentos lá da região de altitude. Esse é um clone que a gente chama de coringa. Então essa informação interessante que o Partelli trouxe. Então, para quem vai plantar café em altitude, uma opção seria plantar, um dos clones seria o A1. Pessoal, temos uma outra cultivar lançada pela Embrapa Cerrados e Embrapa Café, que é a BRS Primalta. Foi lançada em 2021, material desenvolvido para altitudes acima de 1000 metros, vindo lá pela Embrapa Cerrados. Então essa cultivar está disponível para cultivo, só que aqui tem um problema. Como os jardins clonais da Embrapa Cerrados são pequenos, tem pouco material propagativo para se fazer mudas. Mas essa é uma variedade desenvolvida, são 9 clones, uma variedade desenvolvida pela Embrapa Cerrado junto com a Embrapa Café, que foi lançada em 2021 para altitudes acima de 1000 metros. Aí os escritores, é isso. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o que são os robustos amazônicos, como foram envolvidos, os trabalhos que estamos fazendo, o que a gente tem para altitude. O tempo curto aqui, poderia falar mais algumas coisas. Uma coisa que o Rogério falou aqui, que eu sempre gosto de falar nas minhas apresentações: qual que é o melhor espaçamento? Muita gente pergunta, qual que é o melhor espaçamento para esses cafés? E eu sempre respondo a mesma pergunta, a mesma resposta sempre. O melhor espaçamento é aquele que você usou e deu certo. Luciano Zanotti fez um experimento, trabalhou com espaçamento de 1,70. Hoje você é a nossa referência, né? Luciano Zanotti fez um experimento com 1,70 por 80, é isso? 1,70 por 80, ele plantou lá. Não está plantando mais nesse espaçamento. Não gostou. Pepe Baioco só planta nesse espaçamento. Ele fala que mecaniza. Então, é isso que eu estou dizendo para você, tá? Isso aí é um debate longo. Mas o melhor espaçamento é aquele que você usou, deu certo. O Luciano fez e não gostou. O Pepe Baiô, como produtor, fez e gostou e está fazendo. Então, assim, qual o espaçamento que eu uso? 3 por 80, 3,20 por 80 com duas hastes,
Então, o melhor espaçamento é aquele que vai se adequar à sua realidade, tá, pessoal? Pessoal, então voltando aí, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com essa maravilhosa feira. Estou à disposição lá no Capé. Fico em Linhares, hora em Marilândia, estou rodando por lá. Qualquer coisa pode me procurar. Muito obrigado. Pessoal, obrigado, Marcelo, pela sua palestra. Pessoal, nós temos tempo para perguntas. Então, por favor, o primeiro aqui do David. Ô professor, primeiro parabéns aí pela palestra, pelas várias considerações. A gente também tem lá no Espírito Santo uma área experimental, são 18 clones de café econômico de fruto vermelho e 43 clones de café econômico de fruto amarelo. E de fato, desde 2020, quando a gente vem trabalhando com esses materiais, o clone A1 está sempre ali entre os top 5, né, os top 5, e os top 5 também são 3 materiais híbridos. Então são excepcionais a resposta, o desenvolvimento. Qual região? Atilho de Barro, altitude de 650 metros. Tá? Lá tem a área tanto do Araca quanto do Cunilon. Então a gente tem um banco genético ali que depois a gente conversa e coloca à disposição do senhor. Uma das coisas, professor, que eu queria trazer nessas considerações, nessa pergunta, é que você mostrou um banco fenomenal dos cruzamentos que podem ser feitos desses diferentes materiais. Mas ali foi analisado apenas os robustas amazônicos. Existe algum trabalho ou intenção de trabalho para fazer não só dos robustas amazônicos, mas concatenar robustas amazônicos, que são os híbridos, e dos conilons? Seria isso? Excelente, né? Pois é, o que acontece? A partir do que nós definimos ali como robusta, nós definimos o que são, na verdade, os cones testadores. Então eu não preciso pegar o A1 e cruzar com todos aqueles. Basta eu pegar o A1 e cruzar com 6 testadores, que eu vou ter a compatibilidade dele. Então já facilita bastante o trabalho. Nós já temos esses testadores. Sim. Então a nossa intenção é fazer isso com o máximo de clones possíveis do Espírito Santo. A1, caminhão, A3, a turma toda. Onde está o gargalo nesse momento? A pessoa que tem o know-how, que tem experiência para fazer isso, que é o colega Rodrigo, que eu acabei de citar, ele também foi transferido da Embrapa Rondônia para Embrapa Café e está no Espírito Santo. Mas nesse momento ele está fazendo a estruturação de laboratório para começar a fazer as avaliações, tá? Mas a intenção do futuro a gente tem isso. Se me permite, ainda outras duas considerações. Uma delas é o seguinte: enriqueceria muito esses trabalhos se fosse acrescido as análises nutricionais desses materiais. Se houver espaço, tá? Experiência de campo. Eu sei que o clone P2, ele se mostrou, pelo menos nas áreas que nós trabalhamos ali no sul, está muito exigente em cálcio. Então ele produzia menos. Quando nós aumentávamos a dose de cálcio, ele correspondia em termos de produção com outros materiais. O clone A1, por exemplo, nós ganhamos muito em peso de secador. Lá os secadores não são de 15 mililitros, né? A gente trabalha normalmente com 120 volumes maduros para entregar normalmente ali 27, 28 sacas. Nós ganhamos 4 sacas em secador só com o uso do gesso agrícola. Então nós tínhamos produtores que a média do município são 25 sacas por secador. 25 sacas por secador de 120 litros, e eles passaram para 34, 35, com até 38 sacas. Algo que nós nunca tínhamos visto. No clone A1, que nós colocamos gesso, aumentamos o nível de enxofre. Então ele se mostrou muito exigente em enxofre. Então, uma consideração dentro desse tema. Tá, tem muito a enriquecer. Tem algo sobre esse assunto, professor? Precisamos avançar bastante nisso. Infelizmente falta pena. Falta pena para a gente determinar isso. Hoje uma das pessoas que mais domina isso é o Henrique Paê, lá de Linhares, ex-funcionário do Café.
só que ele está na iniciativa privada, né? Então ele dá consultoria, ele não abre isso. Então o que a gente tem disso? A gente tem experiência de consultores no campo, trabalhando com sulfato de potássio para aumentar peso, trabalhando com nitratos, diferentes tipos de nitratos, mas falta em determinar isso, nós não fizemos isso, porque falta perna na pesquisa para fazer todos esses trabalhos. Mas essa consideração é extremamente importante, que precisa ser feito o mais rápido possível. Não é por aí. Tinha outras coisas, mas eu converso com o senhor depois no particular. Quero agradecer aqui e parabenizar mais uma vez aí pela excelente palestra e contribuição. O Mosca, o Marcelo, ele está voltando, mas ele pediu fazer uma pergunta. Qual que é o principal polinizador dos robustas? Vento. Vento é o principal polinizador dos robustas, né? É o que mais contribui. Nós temos alguns trabalhos com abelha, a gente sabe que a abelha contribui bastante também com essa polinização, mas o principal polinizador é sim o vento. E a gente tem observado algumas coisas, né? Por exemplo, mesmo que seja o vento o grande polinizador, se você tem, por exemplo, uma friagem, em Rondônia isso é muito comum, se você tiver uma friagem em cima da florada que baixa o nível de movimentação dos insetos, a polinização cai também, tá? Mas o principal são realmente o vento. Pessoal, mais alguma pergunta? Então a gente... eu vou passar para o Fernando, mas só... a última palestra, pessoal, vai ser do nosso colega aqui dos bombeiros. A gente até pede desculpas, porque o deputado federal, que é o Zé Victor, ele daria a última palestra agora, mas aí ele teve uma agenda lá em Brasília, sempre, né?